Olá, bem-vindos a mais um podcast da Avatec Brasil, o nosso Papo de Dentista. Hoje nós vamos abordar o tema A Importância do Prontuário Odontológico. Nosso convidado de hoje é o Dr. Mário Marques Fernandes. Ele é especialista em prótese dentária, gestão em saúde e odontologia legal, mestre em odontologia legal e deontologia pela Unicamp, doutor em odontologia legal pela FOUSP, professor coordenador do curso de especialização em odontologia legal da ABO Rio Grande do Sul e pós-doutor em odontologia. Mais do que qualificado para bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo, doutor Mário. Bom, obrigado pelo convite, lembrança do nosso nome. Prazer estar com vocês aqui conversando aí sobre um assunto tão peculiar, né? Um assunto tão amplo que a gente espera aí, nesse tempo que a gente tem, conseguir esclarecer algumas questões aí, ajudar e contribuir, né, os entendimentos que precisarem. Muito obrigada pela sua participação. Então vamos lá, né? Falar de prontuário odontológico, muita gente pode pensar, mas vocês não são dentistas? A gente não sabe como é que é um prontuário odontológico? Acreditem, pode ter gente que não sabe, né? Então vamos lá, doutor. Vamos começar bem do básico, né? O que é o prontuário? Boa colocação aí, Karina. Assim, a gente começa sempre, quando a gente pensa em prontuário odontológico, pensando que o prontuário, na verdade, ele é um documento, né? Um conjunto, vamos chamar de documentos, que a gente vai elaborando ao longo de muitos atendimentos, ou poucos, dependendo do caso, mas que ele tem sempre... A gente sempre espera que seja muitos, né? A gente espera que seja muitos, boa. Então, ele tem três aspectos, assim, sempre que a gente começa a falar para quebrar o gelo, assim, sobre questões de prontuário, ele tem três questões que nos norteiam, né? A primeira delas seria o aspecto clínico, ou seja, a gente tem prontuário para anotar o que a gente faz. Fiz um exame clínico, uma anamnese, fiz um diagnóstico, fiz tal tratamento, aí usa lá os seus termos técnicos. Então, nós temos o aspecto clínico, o aspecto administrativo, né? Se a gente for lembrar dos prontuários, normalmente eles têm uma linha, a cada evolução a gente tem uma linha, aonde diz, inclusive, ao final, bem da direita dessa linha, normalmente tem valores que a gente cobrou, se o paciente pagou ou não, se ele foi ou não. Então, o controle administrativo também entra no prontuário? Claro, o controle administrativo faz parte, se ele foi, se ele não foi, se ele faltou, a gente deve escrever isso, né? Então, esse seria um segundo uso, o primeiro clínico, o segundo administrativo. E o terceiro uso, pessoal, é um uso legal, né? A gente espera não precisar ter esse uso legal, mas essa imposição, essa obrigação, esse nome é correto, obrigação, do ponto de vista ético, ela existe. Então, a gente não pode optar, eu não vou fazer o prontuário ou eu vou fazer... Não, você não tem essa escolha, você tem que fazer o prontuário. Obrigatoriamente tem que existir um prontuário. Isso, exatamente. Eu vou falar um pouquinho melhor mesmo que ele não seja tão completo assim, tem que existir alguma coisa, tem que ter. Boa pergunta. O fato, Karina, de ele estar ou não dentro das melhores condições, isso nós vamos tentar fazer hoje com que os nossos ouvintes de podcast, né, ou quem está nos acompanhando pelo YouTube, possa ter aí um esclarecimento maior e a gente ter esse papo mais amplo, tá? Eu queria aproveitar, então, esse primeiro momento e dizer que todos os nossos contatos estão aí na edição do podcast, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, nós temos mais de 150 vídeos de YouTube no nosso canal, tem muita coisa aqui que a gente vai tratar, que lá talvez tenha alguma coisa um pouco mais específica, mas que todo mundo está convidado aí para acessar as plataformas, o nosso site também, como tu já teve oportunidade, então a gente agradece a oportunidade de estar aí. Bom, falei dos três aspectos, né? Então, assim, vamos de novo, clínico, administrativo e legal. A gente espera que não use do ponto de vista legal para nenhum processo, que tudo corra bem durante toda a vida da pessoa, que fique bem claro isso, tá, Karina? Bom, e aí a gente não tem como não cotejar, botar lado a lado, do conceito básico que vem de uma lei, a Lei 8078 de 1990, que chama Código de Defesa do Consumidor, né? Então, essa lei nos coloca com um palavreado, com uma nomenclatura um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, profissional, paciente, clínica de radiologia, paciente, secretário da clínica técnica de radiologia. Não, a gente entende assim, ou a gente é consumidor ou a gente é fornecedor, tá?
Então, assim, a lei não diz assim, os pacientes, os profissionais, não, ela diz os consumidores e os fornecedores, certo? Então, todo mundo que está nos escutando agora pelo canal da Avatec que tem uma clínica de radiologia, muito provavelmente com CNPJ, é um fornecedor. Fornecedor de serviço, né? Exatamente. O dentista que está lá na ponta e que comprou da Avatec o seu produto ou não, ou de outro local, não importa, a gente vai entender também como fornecedor. Por quê? Vamos estabelecer assim, consumidor, tá? Então, assim, a gente diz toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, assim, todo mundo que adquire produtos ou serviços como destinatário final, eu, tu, né, ou a Cecília, que também está nos acompanhando, sim, somos muitas vezes consumidores. Bom, e o que são fornecedores? Eu até coloquei aqui por escrito, porque ela é um pouquinho mais longo, eu vou me dar o luxo de ler aqui. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Repara como é amplo. Complexo, né? Então, assim, consumidor é geral e é tudo. Fornecedor é amplo, bem claramente, para ficar na lei explícito o quanto ele é amplo. E aí a gente avança um pouquinho, Karina, e tem também nessa mesma lei dois conceitos importantes. Assim como esses dois primeiros, consumidor-fornecedor, nós temos os outros. O que são produtos e o que são serviços, né? Então, assim... O que é muito importante esclarecer, né? Exatamente. E aí entra, Karina, uma coisa importante. Então, vocês, vou usar o exemplo da radiologia, tá? Vocês fazem produtos, e o produto tem um conceito também pelo Código de Defesa do Consumidor. Seria qualquer bem. Agora, olha lá, móvel ou imóvel, material ou imaterial que a gente possa comercializar. Tá? Então, qualquer bem, móvel ou imóvel. Ora, uma radiografia das antigas, das películas, ela é um bem móvel, né? Hoje em dia nós temos muito mais bens imóveis, sim. As radiografias digitais. Digital, né, vamos para olha só digital, olha como evoluiu. Um conceito que é legal, né? Então, todos os nossos ouvintes aí talvez agora possam entender. Então, a gente também pode classificar ele de material ou imaterial, né? Então, o material é mais para prótese, para orto, que é um material, é um produto material, é uma prótese, é uma placa, por exemplo. Né? E como que seria imaterial, né? Um produto imaterial? Aí, Karina, entraria um diagnóstico, por exemplo, que é um produto que a gente aborda, não dá para a gente pegar um diagnóstico com a mão, né? Não dá para tocar nele, mas a gente tem aí um produto que a gente faz, né? Inclusive todo mundo da radiologia aí que nos acompanha. E aí a gente entra também... Que é uma parte muito importante da radiologia, né? Porque tem muita gente que, né, tem lá, eu vou fazer imagem, vou mandar panorâmica, vou mandar tomografia, mas tá, fez a imagem e aí, quem é que vai fazer esse diagnóstico? Não é a parte mais... Você está pecando na parte mais importante que a parte do diagnóstico, né? Que é uma parte que tem que se investir. Seria exatamente, seria legal entender assim... até que ponto eu vou prestar um serviço, fazer uma radiografia no sentido de usar a tecnologia, de fazer os protocolos e tal, que seria um serviço, e até que ponto eu vou me preocupar com o produto final, que é aquilo que no frigir dos ovos a gente tem, né? Que foi bem o que tu falou agora. Então, exatamente. A gente teria o serviço, qualquer atividade fornecida nesse mercado de consumo mediante remuneração. Então, qualquer, inclusive a radiologia, fornecida do mercado de consumo mediante remuneração. Então, isso é clássico, assim, a gente pode começar a falar de prontuário, mas eu precisava, Karina, nesse instante inicial, pelo menos no nosso papo, esclarecer que o jeito que a gente vai ser entendido, né, a gente precisa entender essa diferença consumidor-fornecedor, produtos e serviços, é algo que tem que estar no nosso vocabulário e os radiologistas do Brasil têm que saber isso também. Eu não concordo, eu sou profissional e eles são pacientes de radiologia. Não, a lei não vai entender assim. Entender dessa forma. Tem que entender do jeito certo. E aí, a gente
como eu falei logo agora no início, a gente tem que entender aonde que diz, Karina, que a gente tem que elaborar esse raio de prontuário, né? É uma questão legal aí. Então, se a gente for olhar lá, né, o Código de Ética Odontológico, no artigo 9, ele tem um inciso, que é o inciso 10, que eu vou me permitir ler, que diz Por assim, favor. O 9 diz que constitui dever fundamental, tudo no 9 é dever fundamental, e o inciso 10, ou seja, tem 9 antes dele, mas o 10 diz assim, elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os digitais. Então, nós estamos falando agora de prontuário inclusive digital. Antigamente, talvez quando eu e tu, né, Karina, estávamos lá nos tempos da graduação, era um pouquinho diferente. E aí, a gente entra numa situação muito, muito peculiar, Karina. Não, então, é legal falar que isso está colocado no Código de Ética. Isso. Não existe uma lei que, por exemplo, como o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece alguns parâmetros, algumas normas, algumas questões. Não existe uma lei que diga os profissionais da saúde tem obrigatoriamente que fazer. Não isso está no Código de Ética. Está no Código de Ética, isso vem da ética. E aí, é legal de contar o seguinte, nesse último código, teve uma inovação que foi a criação dos capítulos dos documentos odontológicos. E aí passou a existir no artigo 17 uma frase que eu destaco, Karina, no sentido assim, inicial dela. Olha só, ela diz assim, é obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e gostei da parte legível. Legível. Ilegível não. Muito divertido isso. E aí, a sua conservação em arquivo próprio, seja na forma física ou digital. Antes não estava assim, com esse escrachado, tão escrachado no Código de Ética, essa obrigação. Né? Entendi. Então, agora está bem claro. Não pode quem está nos ouvindo e trabalha com radiologia dizer eu vou optar se eu vou fazer ou não. Não tem opção. Não tem essa opção. Não. O dentista também, no consultório também não tem essa opção. Não tem como fazer. E se não fizer, corre o risco de uma infração ética, né? Se o conselho ou algum problema ocorre posteriormente, deveria ter esses registros e deve mostrá-los, né? Então, aí a gente tem esses registros. Me diz uma coisa, existe um tempo que a gente tem que guardar esses registros? Boa pergunta. Esse era um dos motivos lá do final do meu resumo aqui, mas eu já vou adiantar. Já estou querendo chegar lá na frente. Não, mas é que a gente está falando de lei. Mas não tem problema, isso que é legal. E me veio isso. A gente tem que guardar isso por quanto tempo? Boa pergunta. Então, assim, existe uma lei de 2018, um dos últimos dias do ano, de dezembro de 2018, que estabeleceu normas sobre os prontuários, principalmente os digitalizados, né, no Brasil, como fazer e como não fazer. Então, lá diz assim, Karina, que nós temos que guardar, atenção quem nos ouve aí, 20 anos depois do último atendimento. Antes não tinha isso estabelecido. 20 anos depois do último atendimento. Se você é pediatra e atende a criança com 4, 6 anos e depois atende com 16, você tem que esperar mais 20 para poder, aí sim, com o prontuário. A criança já vai estar quarentona quando você for jogar o prontuário fora, é isso? Exatamente, boa pergunta. O que chama atenção aí, Karina, que é importante destacar aqui nesse nosso bate-papo, é que, assim, quando a gente fala de prontuário e fala de tempo de guarda, antigamente você não poderia devolver para o paciente, nem sequer acioná-lo nesse sentido, não existia uma regra do que fazer com esse prontuário quando acaba esse tempo. Depois que você guarda, você vai fazer o quê? Vai jogar fora, vai queimar, E a lei coloca assim, você pode chamar o paciente de volta e devolver esses documentos para o paciente. Ele pode fazer o que ele bem entender, né? E ele pode, mas depois de 20 anos, acho que você nem acha esse paciente. Aí que tá. Aí isso, hein? Boa pergunta. Entra aquela questão assim, se você tem um paciente que é fidedigno, que nem cabeleireiro, que nem aquelas coisas que tu vai há não sei quantos anos, tem gente que tem, né? Eu acredito que quem está nos ouvindo agora é impossível de não ter pacientes de muitos anos, né? E muitos anos, cara, não tem como a gente estabelecer um número, um quantitativo. Basta dizer, olha, quem tem paciente em muitos anos, certamente tem aí, talvez até mais do que esses 20 anos, quem sabe, aí não esteja a gente nos ouvindo com essa característica. Então, eu destacaria, já respondendo, né, a tua pergunta que estava programada lá no final, mas eu antecipo já sem nenhum problema.
E aí eu coloco ainda, Karina, uma coisa importante. Já que a gente já aprendeu agora, onde é que a gente diz que a gente tem o dever ou a obrigação de fazer o prontuário, o mesmo Código de Ética diz que constitui infração ética a gente negar o acesso. Olha que legal, Karina. Eu não posso dizer, não, o prontuário é meu, eu que fiz. Não, o prontuário é do Claro que não, a paciente. informação é do paciente. Exatamente. Então, você não tem como negar o acesso a ele de um jeito ou de outro. Seja você Claro. deixando ou não, e seja judicialmente, ele vai conseguir, com certeza, aí, ter esse acesso, tá? Seja pela Secretaria do Código de Defesa, do PROCON da sua cidade, seja pelo juiz, vai um oficial de justiça, mas ele vai ter esse acesso. Então, às vezes, não é muito inteligente a gente retardar esse acesso, porque, segundo o nosso Nada inteligente, só vai causar mais problema. E o Conselho Regional vai observar isso se o paciente entrar contra a gente. Então, eu acho que não é por aí, né? Vamos liberar e vamos liberar o acesso sempre que for possível para os pacientes. Agora, uma pergunta. Código de Ética agora esclarece que ele pode ser também digital, né? Já que a gente está falando do digital. Né? Existe alguma forma, alguma certificação específica que a gente tem que ter para esse prontuário ser válido? Boa porque, pergunta, né, o documento e olha, digital, eu vou dizer ao pessoal a gente sabe que tem que ter uma certa, tem que ser, você tem que ter alguma certificação que mostre que ele é autêntico, que ele é verdadeiro, né? Exato. Eu quero dizer para o pessoal que está nos ouvindo que nós não combinamos essas perguntas, tá? Só para a gente constar, deixar esse registro. Nada mesmo, isso está surgindo. Está surgindo, e é isso que é legal, essa informalidade que a gente criou, eu me sinto bem confortável aí. Então, Karina, não tem como eu não ocupar alguns minutos para dizer que existem divisões, tá? Então, assim, a primeira grande divisão, que tu já falou, papel e digital, ponto. Então, nós temos um chavão, ou ele é em papel ou ele é digital. Se ele é em papel, vamos combinar o seguinte, ele é elaborado e arquivado em papel, tá? Então, assim, a gente tem que entender nesse sentido. E quando a gente pensa numa coisa que o direito preza muito, que é a presunção de veracidade, ele possui presunção, parte-se do princípio que aquilo, é verdadeiro, né? Então, no papel. E aí, quando a gente pensa nos digitais, eu preciso esclarecer a nossa audiência que nós temos aí uma divisão importante em vou dizer de novo, 3 tipos de prontuários diferentes digitais, tá? Então, vamos lá. Nós temos o primeiro tipo, quem está nos escutando aí vai entender, que é o eletrônico, tá? O eletrônico, ele é elaborado no meio eletrônico e armazenado em meio eletrônico. E aí entra a tua pergunta. Tem certificação? Se presume que se ele tiver certificação e ele se enquadrar numa coisa que a gente chama de nível de garantia de segurança, que a gente tem uma siglazinha NGS, que nada mais é do que nível de garantia de segurança, a gente tem aí um enquadramento, atenção pessoal que está nos escutando, no manual, manual de registros de serviços eletrônicos, de serviços de saúde, manual de registros em serviços, de certificação de serviços de registros eletrônicos em saúde. O nome é difícil, tá? Nossa. Mas assim, ele estabelece, esse manual, como eu falei agora, níveis de garantia de segurança, nível 1 e nível 2, tá? Então, quando a gente tem a certificação no prontuário, que é o primeiro tipo dos digitais que chama eletrônico, nós temos a certificação e nós temos a segurança de dizer que ele tem veracidade também. Nesse caso, Karina e pessoal, nós temos a seguinte situação, nós podemos dispensar o papel, atenção, alô, nós podemos dispensar o papel. Ele é perfeito, né? Chega de guardar papel. Que seria o padrão ouro, que é o que tu me perguntou, né? Sim, com certeza. Então tá. Bom, avançamos para o segundo tipo de documento digital, que ele é informatizado. O primeiro eletrônico, o segundo informatizado. Então, ele é fabricado eletronicamente, arquivado eletronicamente ou no papel, você pode imprimir se você quiser. E aí tu pensa assim, você não tem certificação e também não tem nível de garantia de segurança. Ou seja, veja lá no seu software, se você não tem a certificação, o que tem. Por exemplo, tem user e senha, tem
vamos dizer assim, reconhecimento facial, ou ele tem biometria do seu dedo, o que ele tem? Então, nós temos um segundo tipo, onde ele não tem, na verdade, a certificação e pode ou não ter algum nível de garantia de segurança preconizado nesse manual. Por isso a importância da gente conhecer. De quem que é esse manual, Karina? Então, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, SBIS é o nome, quem está nos escutando e quiser acessar o site é SBIS, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, criou esse manual de registros de sistemas de saúde e estabeleceu essas normas. Isso pode parecer um pouco chato, mas eu tenho que falar, né, Karina? Existe, então, o nosso Conselho Federal de Odontologia, estabeleceu o que o CFO fez. O CFO pegou e criou uma resolução lá em 2009, nós estamos em 2022, faz bastante tempo, que ele disse assim: vale para a odontologia tudo que está no manual da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde em relação a prontuários digitais. Então, o CFO chancelou o que já dizia essa sociedade nesse manual, e ali diz o que é nível de garantia de segurança 1, o que é 2, sendo que a 2 nós já conversamos que é a certificação, né? Então, certificação é uma carteira de identidade virtual, que eu tenho certeza que tu sabe bem, né, Karina? Exatamente. Eu dizer para quem nos ouve que quem quiser saber um pouquinho mais, pode mandar perguntas aí, que a gente vai tentando ajudar, e a Vatec com certeza está preocupada com isso aí, né? Com certeza. Bom, então, esse tipo de prontuário sem a certificação, ele não tem presunção de veracidade. Você pega qualquer software eletrônico, eu não sei se foi a Karina, se foi a Cecília, se foi outra pessoa da Vatec, quem registrou o quê? Quem registrou isso aqui? Exato. Então, uma pergunta difícil, né, Karina? A gente não tem como garantir quem fez aquilo, não sei qual computador que fez, que horas e segundos que fez. Então, é isso que nos propicia esse, como diz o nome, nível de garantia de segurança. Então, a gente passa a ter vamos chamar assim, um conceito que é muito respeitado, que é a confidencialidade, né? Então, só voltando para fechar, nós falamos em 3 tipos de prontuários digitais. Os eletrônicos, primeiro, que tem certificação, os informatizados, que eu acabei de explicar que não tem, e nós temos um terceiro tipo. Qual que seria? É o digitalizado. O que é um prontuário digitalizado, para quem nos ouve? É quando você elabora no papel, atenção, você faz ele físico, e depois você acha melhor, para não guardar num lugar muito amplo, você escaneia ele, né? E quando você escaneia, então você parte do princípio que o armazenamento vai ser digital, né? Uhum. Então, no momento que a gente tem o digital, ou digitalizado, perdão, nesse terceiro tipo, nós podemos ter ele feito ele é feito no papel e ele é armazenado. Esse armazenamento dele pode ser top, com segurança, ou seja, com certificação depois de digitalizado ou sem. Digitalizado ou sem. Exato. Sim, claro. Então, assim, a gente parte do princípio, eu tenho certeza, Karina, que o pessoal que está nos escutando agora talvez possa, eu tenho certeza que não é comum todo mundo ter essa familiarização com os tipos de prontuário. Mas eu tenho também aí a convicção de que a gente está hoje aí contribuindo para esse entendimento, né? Com certeza. Boa. Então é isso, nível de garantia de segurança 1, nível de garantia de segurança 2 com certificação. No 1, você pode ter, normalmente tem double check, dupla checagem, né? Então você faz a biometria mais user e senha. Você faz ou a sua identificação facial mais user e senha. Então se recomenda mais de um para ter mais segurança, né? Então seria mais ou menos aí o que o manual preconiza nesse sentido. Tá. Ótimo. Então, aí a gente já viu quanto tempo tem que guardar esse material, como ele pode ser guardado, parte de certificação. Agora, eu acho que o mais importante, o que é que eu tenho que colocar nesse prontuário? Ótimo, né? Ótimo. Boa o que entra? Então, entra só lá a listinha do que eu fiz? Como é que a gente junta? Exatamente. As imagens também entram no prontuário, não entram? Os exames complementares, né, participam disso ou não? Como é que a gente... Porque se a gente for armazenar tudo isso em papel, como é que fica? Pois é, aí você deve se lembrar, Karina, o quão grande que ficam os prontuários, o pessoal que faz orto, que está nos escutando, o pessoal da orto normalmente tem uma sala
Tem uma sala para prontuário. guardar, e aí eles têm que ter um volume, não pode pegar fogo, não pode inundar a sala, não pode nada, você tem que ter muito cuidado. Mas aí, então, Karina, contar uma história aí que certa vez o nosso Conselho Federal, preocupado com isso, né, o que fez? Chamou 4 professores renomados aí de odontologia legal, um deles aqui da minha terra, aqui do Rio Grande do Sul, professor Joaquim Cerveira, professor Casimiro, enfim, Poçante de Almeida, do Rio de Janeiro, professor Rogério Zimmermann, de Pernambuco, e o professor Julivaldo, também do Rio, e chamou esses 4 seres aí que queriam ajudar e que são guerreiros na odontologia. Queria deixar meu elogio agora para eles aí, que a gente que vem da escola que a gente veio, né, Karina, aprendeu a sem dúvida, referenciar os mestres, né? A gente só é o que a gente é por causa deles, lógico, né? por causa deles. Então, assim, por mais que a gente esteja numa situação de estar hoje aqui conversando, a gente não pode deixar de lembrar dos nossos mestres. Aí, não pode deixar de lembrar de onde a gente veio e onde tudo começou, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, assim, aí esses 4 ilustres resolveram editar, então, vamos dizer assim, um manifesto, um documento, para ficar mais legal, a nível de CFO em 2004. Observa, vai fazer quase 20 anos. Né? Muito tempo, hein? Muito tempo. E eles estabeleceram, então, olha só que legal, cara, que nós temos documentos essenciais ou principais, e que nós temos do outro lado os documentos complementares, que já deve ter dado um estalo na tua cabeça agora, documentos complementares, exames complementares. Exames complementares e documentos complementares. Então, assim, a gente tem na primeira divisão, de novo, estou tentando ser didático aqui, né, te mostrando como é isso mesmo. A ideia é essa mesmo, explicar de uma maneira simples, né, para que o pessoal consiga entender e consiga colocar em prática, né? Claro. Então, nós temos ali, vamos dizer assim, dados daquela... Talvez muitos aqui mais antigos devem se lembrar da ficha clínica. Normalmente era de anti-inflamatório famoso que tem, não vou dar spoiler, mas era de um anti-inflamatório, né? Todo mundo tinha a ficha do anti-inflamatório tal no seu consultório. Então, nós temos lá no início os dados do profissional, dados do paciente, né? Dados que eu quero dizer assim, as questões que a gente precisa achar ele, qual é o seu endereço, qual é o seu telefone, se recomenda em naturalidade, estado civil, endereço completo, responsável legal, alô, responsável legal, senhores pediatras, porque nós temos que saber quem é que é pai, mãe, assim por diante. Exatamente. Quando é menor, né? E aí a gente avança para uma anamnese e também para um exame clínico, doutora Karina. E eu acho que quando eu falo isso, eu não gostaria, acho que nem nós aqui temos essa pretensão de ensinar radiologistas ou qualquer profissional que escuta o nosso podcast de dizer como é que vão fazer os dados, a anamnese, o exame clínico. Nós não vamos inventar hoje de noite a roda aqui na Vatec, não tem essa pretensão. Então, nós temos esses dados iniciais. Mas tem que saber que esses dados têm que constar no nosso prontuário. Revisando dados do profissional, dados do paciente, a anamnese e o exame clínico, tá? Isso eu já posso adiantar que é um documento essencial. Faz parte dos documentos essenciais. Mas eu faço a anamnese numa folha. Ok, faça, guarde essa folha, isso é um documento essencial. Eu tenho junto no próprio cartolina do meu prontuário, tá, tudo bem, mas tem que ter, né? A gente concorda que possa ter junto. E aí tem, certamente, Karina, que nós podemos aí, talvez num momento retrô, aí, levar o pessoal ao passado e nos lembrarmos de como é que é o desenho do odontograma, né? Porque o odontograma é um tabu também, quando se fala de prontuário. Uma fichinha famosa, né? Que vem já com aí tem uns que são redondinhos, uns que são quadradinhos, tem uns que tem o desenho perfeito dos dentes, assim, no seu tamanho, forma, cúspide, isso tudo. Então, não importa qual deles você e a sua clínica optar por fazer, mas desde que tenha um, né? Não podemos deixar de ter odontograma, mas que tem que ter um deles. Então, isso é tradicional e é importante aí nesse conjunto de documentos que constam. Vou lembrar de novo, estou falando dos essenciais, né? Sim. Nós estamos, então, aí no 5º tipo, que nós vamos avançar. Esse que eu falei agora foi o 4º, o exame clínico. Fez um exame, estabeleceu o odontograma. Mário, eu sou da radiologia e eu tenho uma tomo, tenho mais a panorâmica e tenho eu preciso fazer o odontograma. Você tem que registrar o estado anterior da pessoa.
É claro que você pode se valer dos seus exames e fazer isso, mas não dá para deixar de ter, porque depois você não sabe e você vai ter que ir atrás do exame, você vai ter que ver quais exames que tem, isso fica mais difícil. Então, nós da odontologia legal preconizamos, faça uma coisa chamada estado anterior, como o paciente chegou, certo? O marco zero. Sim. Bom, avançamos. Então, como ele estava e depois, para você depois até ter a evolução do seu tratamento, né? Isso. E quando a gente fala de plano de tratamento, Karina, eu acho que cabe a gente registrar aqui nessa etapa, já que estamos falando dos documentos essenciais, que existe uma situação prevista pelo nosso Código de Ética que é exagerar em prognóstico, diagnóstico e tratamento, né? Então, o código ou os conselhos, através dos seus peritos, através das suas equipes de câmeras técnicas, vão observar, inclusive na radiologia, se você resolve exagerar no diagnóstico e no plano de tratamento. Temos que ter cuidado aí nesse negócio, tá? E também, claro, deixar de esclarecer, olha que legal, deixar de esclarecer aos pacientes os propósitos, riscos relacionados ao tratamento. Então, nós partimos do princípio que esse plano de tratamento, né, que nós estamos falando agora, tem que dar todas as opções para o paciente, ele tem que saber o que pode e o que não pode, quais são os riscos, né, Karina? Aí entraria como se fosse um termo de consentimento? Isso, nós já vamos chegar nele. Ele é um pouquinho diferente do que um plano de tratamento, tá? Mas ele faz parte dessas conjunto de informações. Mas, né? Imaginei, né? No termo de consentimento, você esclarece os riscos e tudo mais, e o paciente, né? Exatamente, esclarece.